Salvete, ut valetes! Hoje eu decidi trazer um vídeo um pouco diferente aqui de novo. Eu apresento bastante material aqui sobre nomes científicos, ensinando a pronúncia e o significado do nome de várias espécies. Pois bem, como vocês devem saber, quem iniciou o uso de nomes científicos para seres vivos foi o Linneu, Carlos Linneu, ou Carolus Linnaeus, dependendo da língua que você for falar o nome dele. Aí eu pensei, e que tal se a gente lesse as obras dele para ver como isso tudo começou? E é isso que eu me disponho a trazer hoje. Claro que vai ser impossível ler todas as obras dele num vídeo só, mesmo uma obra inteira num só. Senão o vídeo teria dias de duração, Então o que eu quero fazer é ler com vocês o começo de uma das publicações mais antigas de autoria dele, que é a primeira edição do Systema Naturae, que é a obra em que ele mais tarde introduziu os nomes científicos de animais pela primeira vez. Mas essa nomenclatura binomial que a gente conhece, que é formada de um gênero seguido pelo epíteto específico, então formando o nome das espécies com duas palavras, ele só começou a usar na 10ª edição dessa obra. Essa primeira estava muito longe disso ainda. Para ter uma ideia, essa primeira edição foi publicada em 1735 e a 10ª edição, onde os nomes científicos começaram a ser usados mesmo, foi em 1758, mais de 20 anos depois, Essa primeira edição também é bem curtinha, tem poucas páginas, umas 10 páginas por aí. 10, 15 páginas. A 10ª, por outro lado, já é enorme, tem vários volumes com centenas de páginas. E essas obras são todas escritas em latim mesmo, mas lembrando, mais uma vez, que é latim científico e não latim clássico, O latim clássico era o latim usado lá na Roma Antiga, entre o fim da República e o começo do Império, lá no primeiro século antes da Era Comum. Então, quase 2000 anos antes de Linneu escrever as obras dele. E o latim, assim como qualquer língua, ela mudou muito nesses 2000 anos. Especificamente em relação à pronúncia. Portanto, não tem lógica nenhuma a gente usar uma pronúncia do século I a.C. para pronunciar um latim do século XVIII, Isso seria tipo como querer ler um livro da Clarice Lispector, digamos, com uma pronúncia de cantigas galego-portuguesas, como aquelas que o Vitor, do canal Holomorph, já apresentou várias vezes. Eu vou deixar um link aqui num card por um desses vídeos dele, para vocês terem uma noção de como era a pronúncia do galego-português naquela época, Então, assim como não teria lógica nenhuma pronunciar Clarice Lispector com aquela pronúncia, não tem lógica nenhuma pronunciar Linnaeus, obras de Linnaeus com a pronúncia de Cícero. Isso seria totalmente anacrônico. O Estevão, do canal Glossanauta, ele já fez um vídeo sobre esses erros de pronúncia, mas no grego, explicando por que não faz sentido usar a pronúncia do grego clássico para pronunciar o grego bíblico, que foi falado séculos mais tarde, Então, com o latim não é diferente disso. Então, se você insiste em pronunciar o latim moderno, o latim científico, como Cícero pronunciava o latim clássico, por exemplo, sinto dizer, mas você é burro. Mas se quiser comentar aí embaixo insistindo nessa pronúncia e defendendo por qualquer razão que seja, que provavelmente não vai fazer sentido, fica à vontade, Só vai dar mais engajamento no vídeo e expor a sua burrice publicamente. Pois então, eu vou ler a obra aqui com uma pronúncia baseada no português como língua de fundo, que é exatamente como a gente faz quando a gente usa o latim, taxonomia ou direito, por exemplo, no Brasil, Mas agora, se você for falante de outra língua, pode pronunciar com base nas convenções usadas na sua língua materna, Se uma pessoa lê latim científico na Inglaterra, na Alemanha ou na Grécia, a pronúncia vai ser diferente do que uma pessoa no Brasil lendo. Porque é exatamente assim que o latim científico funciona. Ele tem pronúncias regionais. Agora, então, sem mais delongas, vamos começar a leitura para que esse vídeo não fique enorme. Então, aqui eu tenho o PDF da obra aberto, A primeira edição do Systema Naturae, de 1735. E a gente vai ler só essas duas primeiras páginas mesmo, que são basicamente a capa e essa introdução em que ele faz algumas observações sobre o sistema e meio que explicando esse sistema que ele criou, E antes de começar, eu também preciso dizer que eu tô longe, muito longe de ser fluente em latim. Meu latim é super básico, menos que básico, talvez. Eu já dei uma lida antes disso, dei uma estudada no texto, para ter uma noção do que o texto significa, porque senão se eu ficasse tentando entender todo o texto junto com vocês aqui, a gente ficaria também horas e horas tentando ler, Porque eu tive que pesquisar muitos termos e tal. Eu estou muito longe do nível de latim que, por exemplo, o Estevão tem, O meu conhecimento é muito maior só em relação realmente à pronúncia e ao vocabulário, assim, que é muito usado dentro de nomes científicos, Substantivos e adjetivos em especial. Pois então, vamos começando. Aqui na capa, então, a gente começa com o nome dele, Carol Linnei. Tá aqui no caso genitivo, porque, tá dizendo que ele é tipo o dono da obra, de Carlos Linnaeus. Eu marquei os macrons aqui, que indicam as vogais longas do latim,
que originalmente não apareciam, né, não se escrevia, mas para ajudar na pronúncia das sílabas tônicas nas palavras, né, porque em latim científico a distinção entre vogais longas e curtas do latim clássico já tinha se perdido há muito tempo, mas o local onde as vogais longas ficavam no latim clássico ainda era importante para entender a pronúncia, né, a acentuação das palavras. Pois então, Caroli Linnei, de Carlos Linneu. Em seguida a gente tem aqui a palavra Svesi, que seria sueco, também no caso genitivo, porque é uma continuação é uma descrição dele, né, de Carlos Linneu sueco. Então existe concordância de gênero e caso, né. E embaixo de novo, Doctores Medicinae. Então, doutor de medicina, também doctores no genitivo de novo, porque continua conectando, né, ao autor, né, é uma continuação da descrição do autor. E medicine, por outro lado, está no caso genitivo, porque ele é um doutor de medicina. Então, digamos, se essa expressão toda estivesse no nominativo, por exemplo, seria Carolus Linnaeus Svecus Doctor Medicinae. Medicinae continuaria no genitivo, porque o genitivo está em relação ao doutor, né. Aí em seguida tem o nome da obra. Systema Naturae Sive Regnatria Naturae Systematice Proposita per classes, ordines, genera et species. Sistema Naturae, sistema da natureza, natureza que também de novo no caso genitivo, né? Sistema da natureza, sive ou Regnatria Naturae, 3 reinos da natureza, Systematice Proposita, propostos sistematicamente, ou aqui a gente poderia traduzir também propósito talvez como apresentado, né? Propósito colocado à frente. Apresentado sistematicamente ou proposto sistematicamente por classes, ordens, gêneros e espécies. Então, para quem já estudou taxonomia, já aprendeu na escola ou fez biologia, sabe que a gente tem aquelas categorias taxonômicas clássicas que os seres vivos se classificam, que seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Mas como a gente vê aqui, Linnaeus não usou todos esses termos na época ainda, né? Existiam os reinos, 3 reinos, e cada reino era dividido em classes, as classes em ordens, as ordens em gêneros e os gêneros em espécies. Ou seja, não existia ainda o filo nem a família. Aí aqui a gente tem um versículo bíblico, porque Linnaeus era bem religioso, né? Essa é uma época que a gente precisa pensar anterior à ideia da evolução, né? Nem Lamarck não tinha escrito os livros dele. Lamarck não era nem nascido ainda nesse ano aqui. Ele nasceu em 1741, se eu não me engano. Então, 6 anos depois da publicação da primeira edição do Systema Naturae. Então, a ideia de evolução não existia ainda e Linnaeus atribuía tudo exatamente a Deus mesmo, a criação. Então, aqui tem um versículo, né? Salmo 14, versículo 24. Ó Jeová, quão ampla sunt opera tua, quão amplas são as tuas obras. Ópera aqui, obras, né, plural de opus. Quam ea omnia sapienter feciste, como elas todas sabiamente fizeste. Quão plena est terra possessione tua, quão cheia é a terra da tua possessão, da tua posse. Aqui a gente também tem uma coisa interessante que diferencia o latim clássico do latim científico, que é o caso gramatical que a gente usa para indicar que algo está cheio de outra coisa. Em latim clássico, a gente dizia que uma coisa está cheia de algo, então usando o caso genitivo depois de plenos, plena. Então no latim clássico, essa parte aqui, tua posse, que é do que a terra está cheia, né, estaria no caso genitivo. Então teria sido quam plena est terra possessiones tue. Mas aqui está no caso ablativo, que seria mais como cheia com tuas posses. Isso é uma coisa que surgiu, acho que a partir da Idade Média, por aí. Houve essa troca de caso gramatical. Em vez de se usar o genitivo, para essa expressão se começou a usar o ablativo. Então, já há um ponto aqui, né, que deixa claro que isso não é latim clássico. Aí aqui embaixo a gente tem, então, o local onde foi publicado a obra, né? Aqui o nome da cidade, também no genitivo, Lugduni Batavorum. O nome da cidade no nome nativo seria Lugdunum Batavorum, que esse é o nome com o qual nessa época era identificada a cidade de Leiden, nos Países Baixos, né? Isso era meio que um erro histórico, porque existia realmente, eu acho, um tipo de assentamento militar romano no norte da Europa, que era identificado com esse nome Lugdunum Batavorum. Aí mais tarde, tentando identificar que lugar era esse, as pessoas começaram a associar isso com a cidade de Leiden e achar, inclusive, que Leiden, o nome Leiden, derivava de Lugdunum. Mas hoje em dia a gente sabe que não é isso, que esse assentamento existia em outro lugar, mas nessa época, quando se escrevia textos em latim, o nome da cidade de Leiden era traduzido para o latim como Lugdunum Batavorum por causa desse erro de associação, né? Apud Theodorum Hac. Apud, aqui então é uma preposição que
indica mais ou menos na casa de alguém ou no estabelecimento de alguém. Para quem fala Unsrikiano, ou já estudou os meus vídeos de Unsrikiano, meu aluno de Unsrikiano, qualquer coisa assim, sabe que a gente tem uma preposição em Unsrikiano que corresponde mais ou menos a isso, que é o pai. Quando eu falo pai e depois o nome de uma pessoa, indica que é a casa daquela pessoa ou o estabelecimento daquela pessoa. Se eu falar com o nome de um profissional, por exemplo, vai ser o estabelecimento onde aquele profissional trabalha. É mais ou menos como o chez, que o francês tem hoje em dia, né? Também na casa de alguém. Mas aqui, então, Apod indicava, digamos, a editora que publicou o livro, que era a editora de Teodoro Hack. Então, aqui a gente pode ver de novo, depois de Apod sempre se usava o caso acusativo. Então, o nome Theodoros está aqui no caso acusativo Theodorum. Já o sobrenome Hack, que é um sobrenome holandês, não está adaptado para o latim, né? Foi mantido em holandês mesmo. Aqui a gente vê o ano em que foi a publicação, então, né? 1735, como eu disse, né? Aqui, então, Ex Typographia Johannes Wilhelm de Groot. Então, a partir da tipografia ou a gráfica, que a gente diria hoje em dia, né? É o local onde, digamos, a obra foi impressa, né? Foi a partir da gráfica de alguém com o nome de João Guilherme de Groot. Então, de novo, Johannes aqui está no caso genitivo, porque é a tipografia de Johannes. Mesma coisa aqui, Wilhelmus, Guilherme, ou William, no genitivo, Wilhelmi. Então, Wilhelm aqui é uma das várias formas de adaptar esse nome Wilhelm de origem germânica, né, para o latim. Existem várias outras versões, Guilhelmus, por exemplo, que é mais de onde veio Guilherme do português. O Vitor, inclusive, do Holomorph, fez um vídeo recente falando sobre a relação entre esses nomes, né, William e Guilherme. Dei uma olhada lá depois. Também vou tentar deixar um card aqui. E de novo aqui, de Groot, que era o sobrenome, não está adaptado. Ele foi mantido Groot no holandês, né? Pois bem, então essa é a capa do livro. Então agora a gente vai ler aqui essa lista de itens que é basicamente, digamos, uma introdução do Linneu para justificar a obra. Então, o título, Observaciones in Regna Tria Naturae. Então, observações nos 3 reinos da natureza. Então, são 20 itens aqui de pontos que ele levanta, assim, meio que para introduzir e justificar o sistema, né? Agora que a gente entra no latim mais hardcore, né? Então, o primeiro item começa dizendo Si opera Dei intueamur, se observarmos ou contemplarmos as obras de Deus, omnibus satis superque patet. Omnibus significa para todos, né? Para todo mundo. Inclusive, a palavra ônibus pro meio de transporte vem disso, né? Porque é tipo um veículo para todos, né? Omnibus é o dativo de omnis, que é todo, né? Então, para todos. Dativo plural. Então, se observarmos a obra de Deus para todos, patet significa tipo é claro, é evidente. E a expressão satis superque, satis suficiente, super mais, além, e esse que é um sufixo que indica e, né? É como se fosse a conjunção e, mas usado como um sufixo da segunda palavra quando se lista 2 coisas, digamos, né? Isso e aquilo, em vez de usar o et, que é outra forma de fazer isso em latim, se põe só um que como um sufixo da segunda palavra, né? Então, satis superque, suficiente e mais. Ou a gente poderia dizer mais que suficiente. Então, satis superque patet é tipo mais que suficientemente claro. Então, está mais do que claro para todos. Em seguida, vivência, singula, ex ovo, propagare. Vivência, os viventes, os seres vivos, basicamente, né? Singula, que é de onde a gente tem a palavra singular, por exemplo, em latim ela é muito usada no plural depois ou antes um substantivo para indicar o sentido mais ou menos de todos aqueles ou cada um daqueles. Então, vivência, singula, algo como todos os seres vivos ou cada ser vivo. Ex ovo, a partir de ovo, de um ovo. Propagare é o infinitivo passivo do verbo propago, então é algo como ser propagado. Então, essa parte aqui significaria cada ser vivo ser propagado a partir de ovo. Isso funciona, é uma nominalização dessa frase, né? Eu fiz um vídeo recente sobre como se pode nominalizar uma oração inteira para ela funcionar como um argumento de outro verbo, né? Então, em português, muitas vezes se faz isso com o que, né? A gente coloca aquele que, conjunção que, antes de uma oração e transforma ela no objeto, por exemplo, de outra oração. Mas aqui em latim isso é feito com o infinitivo mesmo. Então, essa expressão, cada ser vivo ser propagado a partir de ovo, está funcionando como se fosse o sujeito do verbo patets, é claro. Então, é mais ou menos como todos os seres vivos serem propagados a partir de ovos é suficientemente claro para todo mundo. Em português, a gente falaria mais isso com o que, né? Mais ou menos assim, para todos é suficientemente claro que todos os seres vivos são propagados a partir de ovos. Aí, em seguida, a gente tem mais um pedaço aqui, que vai ser, de novo, um segundo sujeito. Tem esse que aqui que está juntando, né? Indica que, basicamente, significa uma continuação dessa primeira parte aqui como sujeito.
Omneque ovum producere sobolem parenti similimam. Omne ovum seria cada ovo, né? E esse que, então, e cada ovo. Producere, produzir. Sobolem, prole. Similimam, a mais parecida. É o superlativo de similis, que seria similar, parecido. E parente está aqui no ablativo. Parente similimum, o mais similar aos pais. Parente e pais. Então, basicamente, cada ovo produzir prole a mais similar aos pais. Então, essa primeira frase, como um geral, quer dizer, então, isso. Se a gente observar as obras de Deus, fica claro, é evidente para todo mundo que todos os seres vivos se propagam a partir de ovos e que todo ovo produz uma prole a mais similar aos pais. Ou seja, de cada ovo sempre nasce um filhote que é idêntico aos pais, né? Inc nulle species novae odiernum producuntur. Aqui parece que houve um erro de digitação, talvez. A palavra deveria ser odiernum, mas está odienum. Está faltando o R no meio, né? Odiernum significa de hoje, do dia de hoje, algo assim. Mas aqui parece que está sendo usado mais como um advérbio. Foi isso que eu consegui entender. Inc, aqui tem o sentido de portanto, por causa disso. Nulla species novae, nenhumas espécies novas. Em português a gente geralmente diria isso no singular, né? Nenhuma espécie nova. Odiernum, hoje em dia, digamos. Producuntur, são produzidas. Então, portanto, hoje em dia, nenhuma espécies novas são produzidas. Que essa é a conclusão dele a partir do que se observa, né? Se todos os seres vivos se reproduzem por ovos e de um ovo sempre sai outro ser vivo que é idêntico àquele que pôs o ovo, então não se formam espécies novas, né? Essa é a primeira observação dele, então. A segunda, então, ex generatione multiplicantur individua. Ex generatione, a partir da geração. Aqui, geração mais no sentido de reprodução. Multiplicantur, são multiplicados, individua, os indivíduos. Então, a partir da reprodução, os indivíduos são multiplicados. Ou seja, os seres vivos se reproduzem e com isso se multiplicam, aumentam em número, né? Inc, major oxe tempore numerus individuorum in una quaque specie quam erat primitus. Portanto, maior neste tempo o número de indivíduos em toda e qualquer espécie do que era originalmente. Ou seja, né, se pela reprodução os indivíduos se multiplicam, aumenta o número de indivíduos, significa que hoje em dia, nestes tempos, o número de indivíduos em qualquer espécie é maior do que era originalmente, né, que era antigamente. O número de indivíduos em qualquer espécie vai aumentando com o tempo. Si anche individuorum multiplicationem in una quaque specie retrograde numeremus, modo quo multiplicavemus prorsus simili, se essa multiplicação de indivíduos em qualquer espécie numerarmos retrogradamente, aqui numerarmos mais no sentido de calcularmos. Se a gente calcular retrogradamente, tipo, para o passado, essa multiplicação dos indivíduos em qualquer espécie, modo como multiplicávamos prorsus simile, de modo exatamente similar como multiplicamos no item anterior, series tandem in unico parente desinet. A série, por fim, termina num único pai. Ou seja, quer dizer que, né, a gente concluiu pelo item 2 que os seres vivos vão se multiplicando e aumentando em número, que significa que no passado existiam menos indivíduos de cada espécie do que hoje em dia. Então, se a gente fizer esse cálculo ao contrário, regredindo no tempo, a gente vai chegar no momento em que só vai ter um pai, né, um único organismo original de onde todos surgiram. Aí, seu parens illo ex unico hermafrodito, ut communiter in plantis, seu duplici, mari silicet et femina, ut in animalibus plerisque constet. Aqui ele quer dizer que ou aquele pai consiste de um único hermafrodita, como é mais comum em plantas, ou de duplos, macho, obviamente, e fêmea, como na maioria dos animais. Então, né, considerando que os seres vivos se multiplicam e aumentam de número, no passado deveria existir menos organismos. Se a gente voltar bastante no passado, vai chegar a um ponto em que só vai ter um único pai, digamos. Esse pai pode ser um único indivíduo hermafrodita ou vai ser uma dupla de indivíduos, né, um macho e uma fêmea. Item 4, então. Cum nulle dantur nove species. Cum aqui escrito com QU é basicamente o mesmo que cum escrito com C aqui. Essa palavra pode significar tanto com, né, a preposição com, como a gente conhece em português ainda, mas também pode ser usada mais como uma conjunção com sentido mais ou menos de visto que, considerando que. Então, considerando que, dantur aqui é o verbo dar em latim na voz passiva na terceira pessoa do singular e tal. Então, são dadas, digamos. Como nenhumas novas espécies são dadas, no sentido como não surgem nenhumas novas espécies, né? Novas espécies não surgem, como dito no item 1, né? Cum simili semper paret sui simili, como o igual sempre pare ao seu igual,
um ser vivo sempre dá luz a outro igual a ele, né? Como estava no item 2. Communitas in omni specie ordinem ducit, como a unidade em toda espécie leva à ordem, como o item 3 sugere. Necessi est, é necessário, ut unitatem illam progeneratricem, que aquela unidade progeradora, aquela unidade original, né, o pai original, ente quidam onipotente et omniscio atribuamos. Então é necessário que atribuamos aquela unidade progeradora, aquela unidade original, a certo ser onipotente e onisciente. Deo nempe, Deus, obviamente, cujos opus creatio audit, cuja obra a criação ouve. A criação ouve ao seu criador, ao Deus, né? Confirmant ec mecanismus, leges, principia, constitutiones et sensationes in omni individuo vivente. Confirmam essas coisas, o mecanismo, as leis, os princípios, as constituições e sensações em todo indivíduo vivente. Item 5. Individua sic progenita in prima et tenerrima aetate omni prorsus noticia carent. Os indivíduos assim gerados, na sua primeira e mais tenra idade, ou seja, logo depois que nasceram, né, bebês assim, omni prorsus noticia carent. Eles carecem totalmente de qualquer conhecimento. Notícia aqui com sentido mais de conhecimento. Ou seja, quando os indivíduos nascem, eles carecem de qualquer conhecimento do mundo, né? Ac omnia sensum externorum ope dicere coguntur. Ac aqui a gente pode traduzir como e também. Coguntur, mais ou menos como são forçados, são obrigados. E dicere, aprender, são obrigados a aprender, omnia, todas as coisas. Eles são obrigados a aprender todas as coisas, tudo. Sensum externorum ope. Ope é mais ou menos como ajuda, aqui no caso ablativo também. Sensum externorum no genitivo dos sentidos externos. Então eles são obrigados a aprender tudo com a ajuda dos sentidos, basicamente. Das sensações externas que chegam a eles, né? Ex tacto consistentiam objectorum primario ediscunt. A partir do tato, eles aprendem primariamente a consistência dos objetos. Gusto, partículas fluidas. A partir do gosto, eles aprendem as partículas fluidas. Odorato, volátiles. A partir do olfato, as voláteis, as partículas voláteis, né? Audito, corporum remotorum tremorem. A partir da audição, o tremor dos corpos remotos, ou seja, a vibração, né? Que os corpos emitem de longe. Edemum viso, corporum lucidorum figuram. E por fim da visão, a figura dos corpos lúcidos, dos corpos que emitem luz, né? Qui ultimo sensus praeceteris maxima voluptate animalia afficit. Esse último sentido, a visão, né? Mais do que os demais, afeta os animais com o maior prazer, digamos. Segundo o ponto de vista de Linnaeus, então a visão era o sentido mais prazeroso para os animais, né? Item 6, então. Se universum é amor, se observarmos tudo que existe, o universo, mas aqui está no plural, né? Tipo assim, todas as coisas. Tria objecta in conspectum veniunt. 3 objetos vêm à consideração, assim, são notáveis, digamos. Uti, que são remotissima illa corpora celestia, aqueles remotíssimos corpos celestes. Elementa ubique obvolitância, os elementos em todo lugar obvolitantes, no sentido de que literalmente voando pelos lugares, né? Mas assim, elementos que estão por tudo, né? Por todos os lados. Fixa illa corpora naturalia, aqueles corpos fixos naturais. Então, basicamente, para Linnaeus, o universo era composto de 3 tipos de objetos. Os corpos celestes, os elementos e os corpos naturais. In tellure nostra, ex tribus predictis, duo tantum obvia sunt. Na nossa terra, dos 3 preditos ditos anteriormente, duo tantum obvia sunt. 2 são um tanto óbvios. Elementa nempe que constituunt, os elementos, obviamente, que constituem, ou seja, que formam as coisas, et naturalia illa ex elementes constructa. E aqueles naturais construídos a partir dos elementos. Licet modo praeter creationem et leges generationes inexplicabili. Apesar de que de um modo inexplicável, a não ser pela criação e as leis de geração. Ou seja, ele quer dizer que os corpos naturais, eles são construídos a partir dos elementos, mas sem considerar a criação e as leis de geração, seria inexplicável como eles surgem, né? Então, para ele, a única forma de explicar a existência dos corpos naturais é a partir da criação, Deus criando as coisas, e das leis de geração, né? Da reprodução desses organismos. Item 8. Naturalia magis subsensus cadum quam reliqua omnia. Ou seja, os naturais,
eles caem mais sob os sentidos, eles são mais percebíveis pelos sentidos do que os outros, todos os restantes, né? Ou seja, a gente percebe mais com os sentidos os corpos naturais do que os corpos celestes dos elementos. Sente-se busco e nostris ubivis obvio sunt. Eles são óbvios em todos os lugares aos nossos sentidos. Quaero itaque quam obrem creator hominem eius modis sensibus et intellectum preditum in globum terraqueum locaverit. Eu me pergunto então por que o Criador colocou o homem, o ser humano, dessa forma dotado de sentidos e intelecto no globo terrestre. Ubi nihil in sensus incurrebat preternaturalia. Estamos admirando et stupendo constructa? Quando, digamos, nada chega aos nossos sentidos a não ser os corpos naturais, que são construídos de forma tão admirável e estupenda. Então, repetindo, ele se pergunta por que Deus colocou o ser humano na Terra dotado de tamanho intelecto e sentidos, quando a única coisa que chega aos nossos sentidos são os corpos naturais, construídos de forma tão admirável e estupenda. Tipo, por que a gente não percebe com a mesma profundidade os elementos e os corpos celestes? A neo paliam causam, quam ut observator artificem ex opere pulcherrimo admiraretur et collaudaret? Seria por não outra razão do que para que o observador, no caso humano, admire e louve o artífice, o artista, que seria Deus, a partir de sua belíssima obra. Então, né, ele primeiro se perguntou por que Deus colocou o ser humano na Terra dotado de tamanho intelecto e dotado dos sentidos, quando ele só percebe os seres naturais que são construídos de forma tão linda e estupenda. E a dedução dele então é que talvez Deus tenha colocado os seres humanos aqui para que a gente admire e louve a Deus pela sua magnífica obra. Basicamente para paparicá-lo. Item 9. Omnia, que in usus hominum sedunt, ex naturalibus e secunta desumuntur. Tudo que cai no uso humano, tudo que os seres humanos usam, digamos, são selecionados desse conjunto dos naturais. Ou seja, todas as coisas que os seres humanos usam no seu dia a dia são selecionadas a partir dos corpos naturais, né? Ou seja, a gente tem uma quantidade enorme de corpos naturais na Terra e a gente seleciona alguns deles para uso humano, né? Inc economia mineralis seu metalurgia. Portanto, a economia mineral, ou aqui metalúrgia, que a gente tem metalurgia, mas aqui está sendo usado mais com o seu sentido original em grego, que era mais como mineração. Então, a economia mineral ou mineração, vegetabilis, seu agricultura et horticultura, a vegetal, a economia vegetal, né, ou agricultura e horticultura, animalis, seu res pecuaria, venatus piscatura, a economia animal ou coisa pecuária, que é um adjetivo, né, que significa do gado, digamos, coisa do gado, ó, criação do gado. Res pecuária seria o que a gente chama de pecuária hoje em dia, né, criação de animais. Venatus, caça, piscatura, pescadura, que seria pesca, né. Então, a economia animal é formada pela pecuária, caça e pesca. Aqui a gente tem a palavra só verbo, sim, no caso ablativo ou dativo, sozinha, assim, que eu acho que, se eu tiver errado, alguém me corrija, não tenho certeza, que ela tá como sentido de em outras palavras, ou resumindo, alguma coisa assim. Fundamento est omnis economiae opificiorum, commerciorum, diete, medicina, etc. Ou seja, portanto, é o fundamento de toda a economia, todos os trabalhos, comércios, da dieta, da medicina, etc. Ou seja, essa seleção, digamos, que a gente faz dos corpos naturais é o fundamento de tudo na cultura humana, né? Na comunidade humana. Economia, trabalho, comércio, dieta, medicina, tudo vem daí. Exis hominis in status sano conservantur, a morboso preservantur, et ab egrotu restituuntur. Itaut delectus orum summe necessarius sit. Ou seja, a partir deles, então, a partir disso, os seres humanos conservam o seu estado são, a sua saúde, eles se preservam de morboso, seria tipo doenças, se preservam da doença, et ab egrotu restituuntur, e eles se restituem, se recuperam de doenças também. Morboso e egroto, as duas realmente traduzem como doença. Eu imagino que aqui morboso seria mais no sentido de o elemento infeccioso e o egroto é mais a condição física de estar doente, né? Itaut delectus orum summe necessarius sit. De forma que seja sumamente necessário a seleção desses elementos naturais, né? Como esses elementos naturais nos protegem de doenças, nos mantêm saudáveis, nos fazem recuperar de doenças, é necessário que a gente saiba selecionar esses elementos, quais são os que a gente precisa, né? Inc necessita scientia naturalis percepatit. Portanto, a necessidade da ciência natural fica clara por si só, já que a ciência natural é o que nos permite identificar e selecionar esses corpos naturais para o nosso uso, né?
Então isso mostra a necessidade das ciências naturais. Primus est gradus sapientiae res ipsas nosse. O primeiro passo da sabedoria é que se conheça as coisas propriamente ditas. Quae notitia consistit in vera idea objectorum. Aqui a gente tem um erro que eu acho que foi um erro ortográfico mesmo, indicando a pronúncia provavelmente que Linnaeus imaginava da palavra ideia em latim como ela não era, né? Não deveria ser. Porque, por exemplo, aqui ele escreveu como se fosse ideia, com AE, né? Mas ela deveria ser idea, com uma vogal curta, que inclusive é muito curioso como nas línguas atuais europeias essa palavra tende a ser paroxítona, né? Ideia, a idea, quando faria mais sentido, historicamente, ideia. Eu acho que nesse caso pode ter acontecido que, tipo, em grego, originalmente, a palavra veio, a pronúncia era ideia mesmo. Mas na adaptação para o latim, na adequação para as normas de acentuação do latim, a palavra se torna ideia. Mas as línguas, em geral, mantiveram a pronúncia, línguas atuais mantêm a pronúncia com a acentuação grega e não latina. Então, por causa disso, talvez Linnaeus tenha deduzido que a palavra em latim seria ideia, assim também com um E longo ali, né? Mas o adequado é idea. Então, essa parte, quae notitia consistit in vera idea objectorum. Voltando à primeira parte, o primeiro passo de conhecimento é conhecer as coisas propriamente ditas, e isso se constitui no conhecimento da própria ideia dos objetos. A gente tem que ter conhecimento do que os objetos são, né? Da própria noção do que os objetos são. Objecta distinguntur et noscuntur ex metodica illorum divisione et conveniente denominatione. Os objetos são distintos e conhecidos a partir da divisão metódica e denominação conveniente deles. Adeuque divisio et denominatio fundamentum nostre scientiae erit. E tal divisão e denominação será o fundamento da nossa ciência. Item 11. Qui in scientia nostra variationes ad species proprias, species ad genera naturalia, genera ad familias refere nesciunt, et tamen scientiae ujus doctores se sejactitant, fallunt et falluntur. Quem não consegue referir, relacionar na nossa ciência as variações às espécies adequadas próprias, as espécies aos gêneros naturais e os gêneros às famílias, mas ainda assim se gaba, professor de tal ciência, engana e é enganado. Ou seja, se uma pessoa não é capaz de ter esse conhecimento para ver um organismo e relacionar ele à espécie adequada, às espécies adequadas aos gêneros às famílias e tal, mas mesmo assim se gaba, professor dessa ciência, ele é uma pessoa que engana e é enganado. Omnes enim, qui naturalem vere congiderunt scientiam, ec tenere debuerunt. Porque todos que fundaram, poderia-se dizer aqui, verdadeiramente a ciência natural, eles tiveram que entender isso, essas coisas. Então, todos aqueles que fundaram a ciência natural tiveram que entender essas coisas, né? Essa capacidade de classificar. Naturalista, históricos naturalis, audit, qui partes corporum naturalium visu bene distinguit, et omnes as, secundum trinam differentiam, recte describit nominatque. Ou seja, o naturalista, o histórico natural, que seria outro termo para um naturalista, que distingue bem pela visão as partes dos corpos naturais, ouve e descreve e nomeia adequadamente todas essas coisas, segundo uma diferença tripla. Estque talis litólogos, fitólogos, vel zoólogos. E tal é litólogo, fitólogo ou zoólogo. Né? Litólogo, estudante de pedras, fitólogo, estudante de plantas, zoólogo, estudante de animais. Scientia naturalis est divisio ac denominatio illa corporum naturalium. A ciência natural é aquela divisão e denominação dos corpos naturais. Ab eius modi naturalista judicio instituta. Instituída pelo juízo de um naturalista desse tipo. Corpora naturalia in tria natura regna dividuntur. Lapidium nempe, vegetabile et animale. Os corpos naturais são divididos em 3 reinos da natureza. O pétreo, digamos, lapidium vem de lápis, pedra. Então, o pétreo, obviamente, vegetal e animal. Item 15. Lapides crescunt, vegetabilia crescunt et vivunt, animalia crescunt, vivunt et sentiunt. Ou seja, as pedras crescem, os vegetais crescem e vivem, e os animais crescem, vivem e sentem. Inc limites inter ecce regna constituta sunt. A partir disso são constituídos os limites entre esses reinos.
In hac scientia describenda et illustranda plurimi omni suaetate laborarunt. Nesta ciência a ser descrita e ilustrada, muitos trabalharam sua vida inteira, sua idade inteira, ao pé da letra, mas a ideia de sua vida inteira, né? Quantum vero jam observatum e quantum nado crestat, curiosus lustrator facile ipsim veniat. Quanto já foi observado e quanto ainda resta. Lustrator aqui é meio no sentido de um pesquisador, o explorador curioso é capaz de deduzir facilmente por si só. Exhibui eic conspectum generale systematis corporum naturalium, ut curiosus lector opet tabulae usus geographici quasi sciat, quo iter sum in amplissimis regnis dirigat, plures namque descriptiones adres spatium, tempus et occasio retardarunt. Então, eu exibi aqui um conspecto, uma visão geral do sistema de corpos naturais, para que o leitor curioso, com a ajuda destas tábuas geográficas, meio que saiba para onde dirija seu caminho nesses reinos os mais amplos. Porque adicionar mais descrições, o espaço, o tempo e a ocasião retardaram. Ou seja, Linneu está dizendo que ele não conseguiu incluir mais descrições na obra porque o espaço, o tempo e a ocasião não permitiram, né? Método nova, maximum partem propris autopticis observationis fundata, in singulis partibus usus sui, probe enim didice paucissimis observationis quod attinet, facile credendum esse. Essa é uma das frases mais complicadas para eu entender exatamente. Mas a ideia mais ou menos é a seguinte. Com o método novo que Linneu implantou, que foi fundado a maior parte a partir de observações próprias dele, em cada parte do seu uso, do uso do método, porque aprendi adequadamente de pouquíssimos. Eu acho que com isso ele quer dizer porque ele aprendeu bem com os poucos que ensinaram ele, os poucos que vieram antes dele, digamos. Com isso se torna fácil crer no que se refere às observações. Si curiosus lector fructum aliquem imprecipiat, se o leitor curioso perceber algum fruto, algum benefício por causa disso, algum fruto no sentido de algum benefício, por causa disso, dessa obra, né? Illum celebratissimo in Belgio botanico, TD, aqui é a abreviação do nome, Johanni Frederico Gronovio, nec non domino Isaac Lawson, doctissimus coto tribuat. Então, se o leitor curioso dessa obra, né, ele perceber algum benefício dela, ele deve dar tributo, deve agradecer ao mais celebrado botânico na Bélgica, o Dr. João Frederico Gronovio, além de, bem como, o Sr. Isaac Lawson, o mais instruído dos escoceses, digamos. Illi enim auctores mihi fuerunt, ut brevissimas acetabulas et observationes cum erudito orbe communicare. Porque eles foram, para mim, autores, no sentido de financiadores, digamos, para que eu pudesse comunicar essas brevíssimas tábuas e observações com o mundo erudita. Aqui, tábuas é mais no sentido de, né, a obra mesmo, o livro, digamos, a publicação. Se comperiar ex illustre et curioso lectori grata fore, propediem plura, specialiora et magis limata, botanica in primis, a me expectavit. Se eu descobrir que essas tábuas, digamos, essa publicação, for agradável ao ilustre e curioso leitor, em breve esperará de mim mais coisas mais especializadas e mais refinadas, especialmente de botânica. Se ler essa obra for agradável para o leitor, né, ele pode esperar que no futuro surjam mais coisas a partir de Linneus, né, coisas mais especializadas e mais refinadas, especialmente em relação à botânica, né, já que Linneus era um botânico, né, era a área de especialização dele. E aí finaliza aqui com a data e o local. Dabam significa em latim eu dava, mas geralmente se terminava cartas assim, com essa palavra dabam, depois seguido do local e da data. Então, eu dava Lugduni Batavorum, de novo o nome da cidade, né, Leiden, 23 de julho de 1735. E a assinatura Carolus Linnaeus Medicinae Doctor.
Bom, era essa a leitura para hoje, então o vídeo deve estar gigante já. Mas se vocês gostaram e gostariam de ler mais, vocês me avisam aí, quem sabe eu faço uma segunda parte, continuando a ler a obra, as próximas páginas. A gente vai ter, aqui só mostrando rapidinho, aqui a classificação dos minerais que Linnaeus fez, ou das pedras, como ele chamava, né? O reino Lapidium, o reino das pedras. Ele tem a tabelinha aqui, então, classificando em diferentes classes, ordens, e aí tem os gêneros e as espécies de pedras. Sim, porque Linnaeus classificava até mesmo as pedras em espécies. Aí, se a gente seguir mais para cá, tem, então, observações, especialmente sobre o reino das pedras. E depois tem a parte das plantas, tem a chave de classificação sexual das plantas que Linnaeus criou. Na época foi uma coisa um tanto polêmica. Aí ele também tem a classificação, depois dentro das plantas em classes, ordens e tal. Seguindo mais um pouquinho, a gente tem as observações sobre o reino vegetal, as observações sobre o reino animal e, por fim, a classificação dos animais. Então, também em diferentes classes, ordens e tal. Inclusive, eu já falei um pouquinho disso em alguns vídeos bem antigos do canal, assim, nos primeiros anos, incluindo principalmente essa parte paradoxa aqui, que é bem interessante, que são espécies que Linnaeus considerava meio que fossem lendas, né? Porque a forma como essas espécies se comportavam não faziam sentido. Eu já tenho um vídeo especificamente sobre isso, eu vou linkar aqui também, para caso vocês tenham interesse. Mas a gente pode ler junto isso futuramente, se vocês tiverem interesse. Então é isso, a gente vai parando por aqui. Não se esqueçam de que vocês podem apoiar o canal, seja se tornando um membro aqui, pelo Apoia-se, fazendo um Pix, ou de forma gratuita, né, com engajamento. Deixem a curtida, se inscrevam, ativem as notificações, comentem aí embaixo, compartilhem o vídeo com todo mundo. E digam aí se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem ver mais latim de Linnaeus escrito. E é isso. Nos vemos outra hora. Até mais.